Olá! Novo Quiz apresenta 18 questões que vão testar seus conhecimentos gerais, nível difícil. Para mais vídeos inteligentes, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Qual termo foi inventado pelo matemático norte-americano Edward Geisner para representar o número 1 seguido de 100 zeros? Query, Gigabyte, Python, Google. Resposta correta: Google. Edward Geisner foi um matemático estadunidense, professor da Universidade de Colômbia. Inventou em 1938 o Google, número que equivale à centésima potência do número 10. Apresentou este número astronômico em seu livro Matemática e Imaginação. Como é chamado o material estrutural responsável pela rigidez, impermeabilidade e resistência dos vegetais? Valina, lignina, leucina, pectina. Resposta correta: lignina. Lignina, um componente da parede celular de vegetais. É um polímero fenólico altamente complexo que confere rigidez a toda a estrutura da planta. É o segundo composto orgânico mais abundante na Terra, após a celulose. As plantas se mantêm eretas devido à lignina nos tecidos vasculares. As 10 pragas do Egito são narradas em qual livro da Bíblia? Gênesis, Apocalipse, Êxodo, Provérbios. Resposta correta: Êxodo. As pragas do Egito são relatos do livro do Êxodo, narrativa que compõe tanto a Bíblia quanto a Torá. Nos dois casos, as escrituras relatam 10 calamidades que atormentaram os egípcios aproximadamente no século 13 a.C. No âmbito da física, qual equação permite realizar cálculos em situações nas quais faltam informações referentes ao tempo inicial e final do movimento? Equação de Dirac, equação de Torricelli, equação de Bernoulli, equação de Schrödinger. Resposta correta: equação de Torricelli. De forma simples, a equação de Torricelli é uma equação da área de cinemática que permite calcular a velocidade de um corpo sem a necessidade de conhecer o intervalo de tempo em que aconteceu o movimento. Essa equação é muito utilizada na física nos estudos relacionados a movimento uniforme variado, MUV. De acordo com a mitologia nórdica, qual era o nome do martelo do deus Thor? Mjolnir, Fenrir, Jormungand, Jotunheim. Resposta correta: Mjolnir. Na mitologia nórdica, Mjolnir é o nome do martelo de Thor, o deus dos trovões e relâmpagos. O martelo foi forjado por anões chamados Sindri e Brok. O significado da palavra Mjolnir é geralmente traduzido como aquele que esmaga. Outra teoria combina este nome com um relâmpago. Em qual parte do corpo humano encontramos a lúnula? Unhas, olhos, ouvidos, cérebro. Resposta correta: unhas. Lúnula, do latim pequena lua, é a meia-lua com aspecto crescente, de tom mais claro na base da unha, sendo a parte visível da raiz da unha. A lúnula é descrita como um reflexo da queratinização parcial das células nessa região. A Estátua da Liberdade, cujo nome oficial é Liberdade Iluminando o Mundo,
é um monumento que representa uma guerreira viking, santa católica, deusa romana, sacerdotisa grega. Resposta correta: deusa romana. Ela representa Libertas, a deusa romana da liberdade, e foi oferecida pelos franceses como um presente pelo centenário da independência americana. Considerada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1984, a Estátua da Liberdade foi feita em cobre, aço, ferro fundido e ouro. Em informática, como são chamados os pequenos arquivos de texto enviados ao navegador pelos sites que o internauta acessa? Discord, cookies, spam, hiperlink. Resposta correta: cookies. Um cookie nada mais é que um pequeno arquivo de texto que contém uma etiqueta de identificação exclusiva colocada no seu computador por um site. Neste arquivo, várias informações podem ser armazenadas, desde as páginas visitadas até os dados fornecidos voluntariamente ao site. O reino do Daomé foi um importante reino africano localizado na área de que atual país? Benin, Moçambique, Zâmbia, Nigéria. Resposta correta: Benin. O reino do Daomé foi um reino africano localizado na área do atual país de Benin, que existiu entre 1600 e 1904, quando o último rei, Beanzin, foi derrotado pelos franceses e o país foi anexado ao Império Colonial Francês. Qual é a cor da caixa preta dos aviões? Preta, azul, branca, laranja. Resposta correta: laranja. O equipamento é pintado, porém com a cor laranja. Essa coloração se destaca em praticamente qualquer tipo de ambiente, seja numa floresta ou no fundo do mar, e facilita a localização do equipamento entre os destroços de um avião acidentado. Qual foi a primeira planta geneticamente modificada? Algodão, café, soja, tabaco. Resposta correta: tabaco. Em 1983, foi obtida a primeira planta transgênica, uma planta de tabaco resistente a um tipo de antibiótico. As plantas geneticamente modificadas resistentes a insetos, vírus e bactérias foram testadas em campo pela primeira vez em 1985. Depois vieram outras plantas e animais transgênicos, inclusive ratos, macacos, gado e cabras. Qual é a obra mais notável do escultor franco-polonês Paul Landowski? Cristo Redentor, Touro de Wall Street, Arco Gateway, Torre Eiffel. Resposta correta: Cristo Redentor. Os projetos de engenharia e de arquitetura foram desenvolvidos no Brasil, mas a estátua foi construída na França pelo escultor franco-polonês Paul Landowski. Depois de pronta, a estátua foi separada em diversos pedaços que vieram de navio para o Brasil e foram transportados até o topo do morro pelo trem do Corcovado, que funciona até hoje. Qual nome foi dado ao projeto que, secretamente criado pelos Estados Unidos, conduziu e desenvolveu a primeira bomba atômica? Projeto Houston, Projeto Manhattan, Projeto Texas, Projeto Cincinnati.
Resposta correta: Projeto Manhattan. Projeto Manhattan foi o nome dado à grande mobilização de esforços militares e científicos com vistas à construção das primeiras bombas atômicas da história. O primeiro teste de explosão de uma bomba atômica foi realizado na base secreta do Projeto Manhattan, situada no deserto de Los Alamos, Novo México, no dia 16 de julho de 1945. Hélade é o nome nativo de qual país europeu? Portugal, França, Grécia, Polônia. Resposta correta: Grécia. A formação da Grécia Antiga dependeu da fusão de no mínimo 4 povos que viveram em seu território ao longo da história. Eles se nomeavam como helenos e chamavam a região que moravam por Hélade, e não Grécia, que foi o nome dado pelos romanos séculos mais tarde. A figura central do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma era conhecido como Capitão Quaresma, General Quaresma, Major Quaresma, Soldado Quaresma. Resposta correta: Major Quaresma. A obra foi escrita e publicada por Lima Barreto em 1911. Policarpo Quaresma, conhecido por Major, era subsecretário no Arsenal de Guerra. Era um patriota apaixonado pelo Brasil. Vestindo sempre seu fraque preto, era muito respeitado por todos, até que é tido como louco ao propor que a língua nacional fosse o tupi. Participa como major na guerra e acaba morto numa prisão. Quem foi a primeira mulher a ir para o espaço? Sunita Williams, Macida Namisha, Tamara Press, Valentina Tereshkova. Resposta correta: Valentina Tereshkova. Em 16 de junho de 1963, em meio à Guerra Fria, a soviética Valentina Tereshkova entrou para a história como a primeira mulher a viajar pelo espaço. Sozinha e com apenas 26 anos, ela comandou a nave Vostok 6 durante as 71 horas em que orbitou a Terra. No total foram completadas 48 voltas ao redor do planeta. Quem recebeu o primeiro Prêmio Nobel de Física em 1901 pela descoberta do raio-x? Max Born, Michael Faraday, Wilhelm Röntgen, Richard Feynman. Resposta correta: Wilhelm Röntgen. O alemão Wilhelm Conrad Röntgen, conhecido até os dias de hoje devido à sua notável descoberta, os raios-x, foi o primeiro a receber um prêmio Nobel na categoria de Física em 1901. Quem é conhecido como o pai da língua italiana? Matteo Renzi, Francesco Petrarca, Dante Alighieri, Goffredo Mameli. Resposta correta: Dante Alighieri. Durante todos os anos de sua vida, Dante escreveu poesias em vulgar italiano, a língua-mãe do atual italiano. Dante foi um dos primeiros poetas italianos a abandonar o latim pelo vulgar, depois seguido por outros nomes importantes como Petrarca e Boccaccio. Por isso é considerado o pai da língua italiana. Pergunta bônus: como é chamada a passagem de uma substância do estado sólido para o estado gasoso? Solidificação, condensação, sublimação, vaporização? Se você souber a resposta, deixe-a nos comentários. Nosso quiz chegou ao fim. Se você gostou do vídeo, inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo novo quiz.